Como profissional de saúde, você sente que tem se dedicado a aprender as melhores técnicas e os melhores protocolos para poder tratar as doenças, mas tem uma dificuldade muito genuína em se comunicar com o seu paciente e sente que no final da consulta não está entregando o valor para eles? Você já ouviu falar no método clínico centrado na pessoa? Pois esse é o tema do nosso vídeo dessa semana. Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o E aí Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E o tema do vídeo de hoje é o método clínico centrado na pessoa. Mas antes, se você é novo aqui no canal, não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus colegas, seus familiares, seus amigos que se interessam por temas de saúde, mas que são passados de uma forma mais simples e mais acessível para as pessoas. Se a gente está falando de método clínico centrado na pessoa, é porque a gente tem um método clínico que não é necessariamente centrado na pessoa, que a gente chama de método clínico tradicional. Quando a gente está numa faculdade da área da saúde, seja ela medicina, enfermagem ou qualquer outra, a gente aprende a desenvolver um método clínico, né, um método do encontro, que ele é muito focado na doença. Né? Em que sentido? Sempre quando a gente encontra alguém, a gente está muito interessado naquilo que a gente chama de queixa principal. Né? E em cima da queixa principal, a gente vai estabelecer o nosso raciocínio, começando pelo que a gente chama de HMA, que é a história da moléstia atual, ou história da doença atual, onde a gente vai destrinchar todas as perguntas relacionadas àquela doença. Né? Então, quando começou, quais foram os fatores desencadeantes, os fatores de melhora, os fatores de piora, os fatores que estão ali associados, né? E todas as perguntas que foram pertinentes à nossa queixa principal. Depois, a gente faz algumas perguntas para a pessoa, mas não para a pessoa, se interessando na pessoa. A gente se interessa em aspectos da vida da pessoa que podem ter alguma relação com essa doença, né, com a história da doença. Então a gente pergunta sobre alergias, sobre comorbidades, sobre procedimentos cirúrgicos anteriores, internações, né, aspectos epidemiológicos, tudo focado na doença. Né? Depois a gente segue aquilo que a gente chama de interrogatório sistemático, né, onde a gente vai seguindo ali, sistema por sistema, fazendo perguntas um tanto quanto aleatórias. Né? Depois a gente segue para um exame físico e aí a gente vai reunir todas as informações para poder estabelecer o diagnóstico e o tratamento. Esse método clínico tradicional, ele foi sendo cada vez mais reforçado à medida em que a gente teve um aprofundamento das ciências da saúde, né? Então, à medida em que a gente passou por um processo de hiperespecialização da saúde, de fragmentação. Se você quer entender um pouco mais sobre esse processo, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o que é saúde e como essa construção ela foi se desenvolvendo do ponto de vista histórico. Mas, à medida em que a gente foi se aprofundando no conhecimento do corpo humano, dos aspectos da doença, e claro, tudo isso tem sido muito importante, né, para que a gente tenha tratamentos mais eficazes, mas a gente vai também se distanciando dos aspectos humanos que estão inseridos numa relação entre o profissional de saúde e a pessoa, né, naquilo que a gente chama de relação médico-paciente ou profissional-pessoa, a depender da referência aí da literatura. E tudo isso é muito importante porque, no fundo, a consulta, o momento da consulta, é o momento mais significativo quando a gente fala das profissões da área da saúde, né? Porque é nesse momento onde os aspectos humanos deveriam estar mais ressaltados e a gente tem a oportunidade de entender muito melhor quem que é aquela pessoa e como que a gente pode colocar o nosso conhecimento a favor, né? A serviço da pessoa que está na nossa frente. Então, pensando nisso, no final da década de 1980, início da década de 1990, um médico britânico, que é o Ian McQueen, apesar de ser inglês, ele cresceu no Canadá, perdão, né? E ele foi um formulador de muitas das ideias da especialidade que a gente chama hoje de medicina de família e comunidade. Né? E ele, junto com a orientanda do doutorado dele, que é a canadense Moira Stewart, desenvolveram, então, junto com as principais evidências científicas relacionadas ao encontro, né, ao método clínico, à consulta, desenvolveram, então, o livro Medicina Centrada na Pessoa. E nesse livro, eles desenvolveram as técnicas do método clínico centrado na pessoa. Então, hoje, a gente vai explicar um pouquinho desse método e como ele se diferencia do chamado método clínico tradicional, com o objetivo de fato, entregar valor, entregar uma experiência diferenciada, tanto para o profissional
quanto para a pessoa que está ali nesse momento de consulta em saúde. A gente tem disponível aqui no Brasil Medicina Centrada na Pessoa em sua terceira edição, que foi publicada em 2017. E a gente tem algumas mudanças com relação a outras edições, né? No primeiro momento a gente tinha 6 componentes do método clínico, agora a gente tem 4 componentes desse método clínico centrado na pessoa. São eles: o primeiro, entender a saúde, a doença, a experiência da doença. O segundo, entender a pessoa como um todo. O terceiro é estabelecer um plano conjunto. E o quarto é estabelecer o vínculo entre profissional e pessoa, sendo realista. A gente vai destrinchar um pouquinho agora de cada um desses componentes do método clínico centrado na pessoa. Então, o primeiro componente é explorar, conhecer a saúde, a doença e a experiência de doença daquela pessoa. Então, aí a gente já tem uma divisão. Peraí, eu não vou me interessar somente na queixa principal da pessoa. Eu preciso entender o que é saúde para essa pessoa, o que é essa doença, que eu vou me esforçar para poder esclarecer o que pode estar acontecendo, e qual que é a experiência da doença. Então, uma coisa é a doença, que é o processo de degeneração, de prejuízo a algum processo do metabolismo da pessoa. Isso a gente chama de doença. Outra coisa é a experiência de doença, ou seja, qual é o significado que aquela pessoa dá àquele processo. A gente pode, inclusive, ter doença sem experiência de doença. Um grande exemplo, uma pessoa que tem uma pressão mais alta, que tem critérios aí para a gente diagnosticar uma doença, que é a hipertensão arterial sistêmica, mas ela não sente nada. E se ela não sente nada, ela não se vê enquanto uma pessoa doente. Então ela não se reconhece enquanto uma pessoa que tenha experiência de doença. O contrário também pode existir. Então, uma pessoa que está muito preocupada pela possibilidade de ter uma doença, A gente pode não ter o processo da doença instalado, mas a gente pode estar vivenciando aí todo um processo de experiência da doença, A gente vai abordar um pouquinho mais sobre esses aspectos. Primeiro, quando a gente fala de explorar o que é saúde para a pessoa, a gente viu no vídeo sobre o que é saúde que a construção da percepção de saúde, ela vem mudando ao longo do tempo. E isso também se reflete do ponto de vista individual. Então, a concepção do que é saúde para mim pode ser completamente diferente do que é saúde para você. Então, entender isso, o que é saúde, quais são os valores em saúde que estão envolvidos aí nesse processo de encontro que a gente chama de consulta em saúde, são fundamentais. Além de entender o que é saúde para a pessoa, é fundamental que a gente entenda se a pessoa se reconhece enquanto pessoa saudável ou não, porque isso impacta diretamente na capacidade do engajamento que essa pessoa pode ter diante daquilo que pode ou não precisar ser feito. Tá? Quando a gente fala de doença, são esses aspectos relacionados ao ponto de vista biomecânico, que a gente vai explorar também na consulta para poder entender melhor. E quando a gente fala da experiência da doença, a experiência da doença ela é sempre única. Por mais que a gente tenha uma expertise em lidar com doenças, a gente, enquanto profissional de saúde, digamos que eu tenha um profissional especialista em lidar com determinado processo, determinada doença, determinada patologia. 2 pacientes dessa pessoa, elas vão ter, apesar de terem a mesma doença, elas vão ter experiências de doença que podem ser completamente diferentes uma das outras. Como que a gente aborda essa experiência de doença da pessoa? A gente tem um mnemônico para isso, que é o SIFE. S-I-F-E. O SIFE, ele está aí para a gente não se esquecer da importância que a gente tem de abordar quais são os sentimentos dessa pessoa relacionados a esse processo da experiência da doença. O I, que é o das ideias. O que a pessoa acha que é essa doença? Qual que é o nível de compreensão que essa pessoa tem? No F, a gente vai falar das funções, ou seja, como que toda essa experiência de doença tem impactado a vida, o cotidiano, o funcionamento dessa pessoa. E o E, a gente está falando das expectativas que essa pessoa tem com relação à doença, com relação à consulta, com relação ao tratamento, com relação à própria vida. Enfim, são várias dimensões que podem ser exploradas em cada um desses passos quando a gente está falando de explorar a experiência da doença.
Quando a gente fala de esclarecer a doença, né, que é entender o que está acontecendo do ponto de vista biomecânico, a gente tem um caminho também que a gente percorre, né? A gente na medicina de família costuma chamar esse caminho de ir e voltar. O que é isso? A gente começa a pergunta de uma forma aberta, fazendo perguntas abertas, né? Então, como que eu posso te ajudar hoje? O que te trouxe até aqui? E aí a pessoa geralmente vai começar a falar, eu preciso permitir que a pessoa fale, que a pessoa ela se expresse, porque só aí ela já vai começar a trazer elementos da sua experiência da doença, de como que ela está vivenciando esse processo, né? Uma vez que essa pessoa traz, nesse primeiro momento, toda essa bagagem, e aí eu começo a refinar a minha consulta, e aí a gente pode fazer um movimento que a gente chama de perguntas intermediárias. Exemplo, eu tenho uma consulta sobre uma dor abdominal, né? E aí eu preciso esclarecer melhor os aspectos dessa dor, ao invés de já começar perguntando quando foi que começou, o que vinha junto, o que piora, o que melhora. Posso começar perguntando, me fale mais sobre essa dor abdominal, né? Ou então, se eu estou falando de uma doença crônica, uma pessoa com diabetes, por exemplo, né? Me fale mais sobre o diabetes. Como que é para você ter o diagnóstico de diabetes, né? E aí essa pessoa ela começa a me trazer um pouquinho mais da experiência da doença específica, mas trazendo também alguns aspectos pessoais relacionados a essa experiência. E por último, se depois desses dois movimentos, né, o momento mais aberto, da abertura de consulta, e o momento mais intermediário, aí sim eu posso fazer perguntas mais fechadas para o movimento que a gente chama de lapidar essa abertura da consulta. Então, se eu sentir falta de diferenciar se uma dor lombar ela tem características mais mecânicas ou mais inflamatórias, aí sim é o momento de eu começar a fazer algumas perguntas mais fechadas para refinar, para apurar o meu raciocínio, né? Eu preciso também descartar aí os sinais de alarme. Então, nesse momento é válido a gente fazer essas perguntas mais fechadas para a gente apurar melhor os aspectos da doença relacionados a essa consulta. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender o que é para a pessoa saúde, a doença e a experiência da doença. O segundo componente a gente chama de entender a pessoa como um todo. E aí, é óbvio que a gente não vai entender a pessoa como um todo em uma única consulta, às vezes nem ao longo de uma vida inteira a gente vai entender a pessoa como um todo, mas a ideia por trás desse segundo componente é a gente compreender exatamente a importância de a gente entender os aspectos humanos relacionados àquela pessoa que está tendo aquela experiência, né? Então, a gente sai um pouco da doença e foca um pouco na pessoa. Isso vai acontecer ao longo da consulta, mas é uma construção que a gente tem também à medida em que a gente vai tendo todo o processo de longitudinalidade. Então, à medida em que eu vou acompanhando aquela pessoa, eu vou entendendo melhor quem é aquela pessoa como um todo. A gente também tem um mnemônico para esse componente, que é o entender a pessoa como um todo, que é o PSO. O PSO denota a importância de a gente compreender quais são os aspectos pessoais daquela pessoa. E aí, quando eu falo dos aspectos pessoais, é de onde ela vem, onde é que ela já morou, qual que é a ideia de mundo que essa pessoa tem, quais são os valores dessa pessoa, né? O S é o social. E aí, com quem que essa pessoa compartilha a sua vida, né? Quais são as esferas de compartilhamento dos espaços sociais? A gente tem a família, às vezes a gente tem a escola, o trabalho, a igreja, uma associação, enfim, quais são os aspectos sociais da vida dessa pessoa? E o O, a gente está falando do ocupacional, que é como essa pessoa trabalha. Mas entenda, o ocupacional, eu não estou interessado somente em saber qual que é a profissão daquela pessoa, mas eu quero saber como essa pessoa exerce essa profissão, qual que é a relação que essa pessoa tem com o trabalho, né? Por exemplo, eu já atendi um paciente que estava com a queixa era uma dor no calcanhar. E aí parecia ser um esporão pela história, tinha todas as características que faziam a gente pensar em uma fascite plantar, né? E aí vamos para o ocupacional. Me diz, com o que você trabalha? Não, eu sou garçom. Ok, a gente tem um nexo causal aí entre o ser garçom e uma possível fascite plantar. Mas eu não posso me contentar com essa informação. Então, tudo bem, você é garçom onde, né? Como que é o seu trabalho? Quanto tempo você leva para ir, para voltar? Quanto tempo de almoço você tem? Como que é o calçado? O calçado é você que escolhe, é a empresa que te determina qual que é o calçado que você deve usar. No seu momento de descanso, você tem um espaço adequado para esse descanso? Como que é
o seu relacionamento com o trabalho, com as pessoas que estão lá no trabalho, se essa pessoa tem projeções para além do trabalho. Então, o ocupacional, ele denota exatamente a importância de a gente compreender os aspectos humanos por trás do ocupacional, desde que, é claro, aquilo faça sentido para a nossa consulta ou para o nosso acompanhamento dessa pessoa a longo prazo. E o terceiro componente do método clínico centrado na pessoa é estabelecer aí um plano conjunto. Quando a gente fala de um plano conjunto, a gente está falando de, não é o profissional definir o que vai precisar ser feito, também não é somente a pessoa definir o que vai precisar ser feito, mas o plano ele precisa ser estabelecido de uma forma conjunta. E para que isso aconteça, a gente precisa empoderar essa pessoa do máximo de informação possível, não somente em quantidade, mas principalmente na qualidade de informação, para que juntos a gente consiga estabelecer o plano que faz mais sentido, sempre se adequando, né, tendo esse cuidado de se alinhar ao que é factível para a vida daquela pessoa. Então, aí a gente consegue estabelecer o que a gente chama de conduta compartilhada, que pode ser visando um diagnóstico, um tratamento específico, às vezes pode ser um plano educacional, enfim, a gente tem diferentes aspectos daquilo que é o estabelecimento de um plano em conjunto. E por último, porém não menos importante, a gente tem o quarto componente do método clínico centrado na pessoa, que é estabelecer um vínculo sendo realista. Por que é muito importante a gente falar sobre esse quarto componente? Porque até então a gente tem uma certa ideia de linearidade nos componentes, né? Então a gente começa explorando a saúde, a doença e a experiência de doença, a gente vai abordar essa pessoa como um todo, mas esses dois componentes eles não precisam seguir necessariamente essa ordem, né? Às vezes a gente inverte, a gente começa a consulta tentando entender melhor quem que é aquela pessoa para depois entrar nos aspectos mais relacionados à queixa, à saúde, à doença e à experiência da doença. Então, quando a gente fala dos componentes do método clínico centrado na pessoa, a gente não pode ter uma ideia de linearidade, de que a gente precisa seguir primeiro um, depois o outro. Não. São componentes, né, equivalentes, ou seja, de iguais importâncias, quando a gente fala do nosso método clínico centrado na pessoa. E se eles são equivalentes, eles não necessariamente vão vir nessa ordem, um primeiro, outro depois. E aí o quarto componente, né, estabelecer um vínculo sendo realista, ele começa antes mesmo da consulta começar. Começa quando o profissional ele faz uma autorreflexão e ele entende que a sua atuação ela precisa estar a serviço não somente do protocolo, mas a serviço da pessoa que vai se sentar ali na sua frente ou ao seu lado no momento da consulta. Então, quando eu chamo alguém para o meu consultório, eu preciso estar aberto a receber, receptivo a receber essa pessoa, né? E eu preciso demonstrar isso, né? Eu preciso ir até essa pessoa, eu preciso fazer todo o esforço para que ela se sinta confortável. Por quê? Porque quem tem o mais precioso da consulta não é o profissional, é o paciente. Porque o mais precioso são as informações de qualidade que vão me ajudar a estabelecer um diagnóstico o mais preciso possível e estabelecer o tratamento que seja o mais eficiente possível. E quando a gente fala de tratamentos, né, hoje a gente vive num mundo onde a gente está começando a reconhecer cada vez mais a grande importância que os hábitos de vida, né, o estilo de vida tem sobre a saúde da pessoa, sobre a construção da saúde da pessoa. Então, os melhores tratamentos, os nossos tratamentos mais eficazes, mais eficientes, eles são relacionados exatamente ao estilo de vida. Claro, a gente vai trazer os exames necessários, a gente vai trazer os medicamentos necessários, mas tudo isso precisa compor aquilo que a gente chama de tratamentos eficazes. E isso envolve muitas vezes toda uma abordagem da percepção do estilo de vida daquela pessoa e o auxílio, né, nessa construção, nesse movimento de mudança, né? Então, é isso que constitui um bom profissional de saúde. Não é o que decora todos os protocolos, é aquele que consegue, sabendo, dominando, se apropriando dos protocolos, colocá-los ao melhor serviço possível da pessoa que está ali à sua frente. Então, estabelecer o vínculo sendo realista tem muito a ver com isso, com a forma como eu me coloco enquanto profissional de saúde a serviço da outra pessoa. Então, isso percorre toda a consulta, desde o pré-consulta até mesmo
o pós-consulta, a como que eu vou manter o acompanhamento, a disponibilidade para essa pessoa, para esse paciente. Tá, Daniel, você está falando aí do método clínico centrado na pessoa, já entendi que tem 4 componentes, mas como que eu vou colocar isso em prática, de maneira prática e objetiva para o meu paciente? Calma, calma. Esse vídeo aqui é para a gente falar do método clínico centrado na pessoa, que são as bases para a nossa atuação prática enquanto profissional de saúde. A forma como a gente vai operacionalizar isso, a gente vai colocar isso em prática na nossa consulta, a gente chama isso de técnicas de consulta. Mas isso é tema para um outro vídeo que a gente vai ter aqui no canal. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, ativa o sininho para não perder as notificações de quando a gente publicar aqui o vídeo sobre técnicas de consulta e checa também o vídeo sobre o que é saúde que está aqui no canal. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.